Pretende fazer um intercâmbio, mas não faz ideia de como vai fazer para juntar todo o dinheiro que precisa para realizar isso? Então vem comigo para esse episódio que eu vou te ajudar a organizar a tua vida financeira. Seja bem-vindo ao MPB Cast, um podcast sobre Malta para brasileiros, com Fred Bazan. Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse humilde programinha chamado MPB Cast, que é um projeto voltado à troca de experiências e informações a respeito de Malta, para quem, assim como eu, também está organizando um intercâmbio para a ilha. O meu nome é Fred e no episódio de hoje a gente vai falar sobre como fazer para juntar dinheiro para realizar um grande objetivo, como é o caso do intercâmbio. E eu já adianto de antemão que você não precisa necessariamente ter um salário maior, nem mesmo ser de uma família rica para conseguir realizar um sonho grande como esse. E a primeira coisa para que a sua economia se torne possível é você ter um objetivo forte, um objetivo real. E isso independe do que for o seu objetivo. É preciso você entender essa sua vontade, essa sua prioridade em realizar esse objetivo para que você consiga aí sim abrir mão de algumas coisas e reorganizar os seus gastos e a sua vida financeira para realizar esse seu objetivo. E a primeira coisa que você precisa para que essa sua economia se torne possível é você ter, antes de mais nada, um objetivo real e formado. E independe do que for esse seu objetivo, o que importa é você entender a importância dele na sua vida e a prioridade que você vai dar para ele, para que aí sim você consiga abrir mão de algumas coisas e rever os seus gastos. No meu caso, por exemplo, o meu grande objetivo é realizar o meu intercâmbio para Malta em 2022. E falando sobre o nosso consumo, é muito comum a gente pensar, quando a gente não controla muito as nossas finanças, a gente pensar que tudo o que a gente consome é de fato necessário para nossa vida. Mas será mesmo? E a dica que eu vou trazer aqui, ela é muito simples, mas foi talvez a principal que me fez conseguir finalmente pagar todas as minhas contas no final do mês e ainda ver sobrar um dinheirinho para eu guardar na poupança para minha viagem. E o que foi que eu fiz? Eu simplesmente fiz uma lista onde eu comecei a anotar centavo por centavo tudo o que eu gasto ao longo do mês. E de fato, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu sempre ia gastando o meu dinheiro, achando que estava gastando de forma consciente e gastando ele até chegar ao fim. E quando eu comecei de fato a anotar isso tudo e conseguir olhar de uma forma mais ampla para todos os meus gastos, foi aí sim que finalmente a mágica aconteceu e eu consegui juntar esse dinheiro. E a primeira coisa que eu mudei na minha própria cabeça foi entender que sim, cada centavo, cada gasto, por menor que seja, faz a diferença. Até mesmo aqueles 5 reais daquele Uber que eu peguei e que não era tão necessário, ou então aqueles 10 que eu gastei para comer um dogão na rua, tudo faz a diferença no final do mês. E aí então eu fui passando gasto por gasto e em cada um deles eu pensava o seguinte: eu consigo viver sem esse gasto? Isso é mais importante do que o meu objetivo, do que a minha viagem? E fazendo isso eu consegui perceber que sim, talvez eu consiga viver sem a minha assinatura do Spotify Premium, porque afinal de contas eu consigo ouvir música de graça até no YouTube se eu quiser. Aí eu percebi que toda semana eu saio para tomar chopp com os meus amigos. E vocês sabem que chopp não é uma coisa barata, você acaba comendo alguma coisa. Então eu não quero perder isso, eu não quero perder o contato com os meus amigos e os bons momentos. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que de repente, ao invés de sair toda semana com eles, eu posso sair de 15 em 15 dias. Ou então sair e tentar não gastar tanto dinheiro. Enfim, eu fui adequando gasto por gasto e percebendo que tem coisas que a gente pode sim cortar e a gente não vai sentir tanta falta, desde que a gente tenha um grande objetivo e foque nele. Quer dizer, a gente não precisa necessariamente se privar de viver, a gente precisa apenas entender o nosso grande e real objetivo e aí adequar as coisas que são menos essenciais para a nossa vida para que esse objetivo se torne possível. E nessa brincadeira, gente, eu consegui separar os meus gastos mensais em setores mais essenciais da minha vida e assim eu defini um teto de gasto para cada um desses setores. Por exemplo, eu calculei o quanto seria necessário eu gastar de supermercado por mês para que eu vivesse tranquilamente gastando com supermercado. Aí então, no momento que eu fosse comprar aquela coisa supérflua, aquele salgadinho ou aquele hambúrguer ou aquela cerveja a mais, eu parava e pensava duas vezes para entender e para ver até onde eu já tinha gasto meu dinheiro nesse mês para saber se eu poderia ou não fazer esse gasto nesse momento. Se eu entendesse que não é um gasto essencial, eu acabo cortando para
não fugir do meu planejamento mensal. A mesma coisa eu fiz para transporte, eu fiz para lazer, entretenimento, enfim, eu dividi a minha vida nos principais gastos e defini valores mensais para serem gastos em cada uma dessas separações. E fazendo isso, gente, foi incrível porque eu percebi que eu conseguiria salvar em média de R$500 por mês do meu salário. E então eu defini esses R$500 mensais como a minha meta mensal de economia, e esse dinheiro todo, esses 500 por mês, eram sempre destinados e são sempre destinados à minha poupança para minha viagem. E isso foi incrível. Outra coisa que eu decidi fazer, gente, foi desapegar de coisas que eu achava que eram muito essenciais para mim, mas que na verdade não são tão essenciais assim. Eu sempre fui muito apaixonado por música e eu tinha quase que uma compulsão por comprar instrumentos e coisas relacionadas à música. Eu já tive guitarra, baixo, violão, pedais, amplificadores. Pra vocês terem uma ideia do quão viciado eu era nisso, uma vez uns amigos meus e eu, a gente decidiu que a gente queria tocar a música de abertura do Globo Rural em um ensaio. Bom dia! Então a gente comprou pela internet um berrante só pra poder fazer a música do Globo Rural no ensaio. Mas enfim, gente, quando a minha viagem se tornou de fato a coisa mais importante da minha vida nesse momento, eu percebi que eu tinha um monte de instrumentos e de equipamentos de música parados na minha casa e que eu achava que não, imagina como é que eu vou vender essa guitarra, eu tenho tanto apego a ela. Mas no fim essa guitarra tá parada há 1 ano já na minha vida e eu nunca mais utilizei ela e ela só tá ali guardada porque realmente gosto, mas ela não tá mais sendo útil pra mim. E a minha viagem é realmente o meu grande objetivo. Então eu decidi vender isso tudo e foi libertador e foi muito gratificante ao mesmo tempo ver esses instrumentos que antes estavam parados se transformando em dinheiro e caindo mês após mês na minha conta e eu vendo meu sonho cada vez mais próximo de se tornar real. Então aqui vai uma dica muito simples, mas que é uma dica de ouro se você ainda não percebeu isso. Se você tem alguma coisa que você entende que é muito essencial para você, mas que ela tá parada há pelo menos 6 meses ou 1 ano, significa que muito provavelmente essa coisa não é tão importante e essencial para a tua vida nesse momento. Então, se essa coisa não tiver um valor sentimental muito forte para você, por mais que você goste daquilo, se você não estiver usando, desapega disso que você vai se libertar e vai ver o seu sonho se tornar realidade com muito mais velocidade. Eu saí batendo foto de todos os instrumentos que eu tinha, anunciei tudo na internet, aos pouquinhos fui vendendo coisa após coisa e de fato essas coisas hoje nem estão me fazendo falta. Eu já superei totalmente a falta desses equipamentos comigo, porque eu entendi que o dinheiro e a realização da minha viagem eram mais importantes do que isso. Então a gente já falou sobre organizar e gastar o dinheiro mensalmente de uma forma mais consciente, entendendo todos os gastos que se tem. A gente já falou sobre desapegar de algumas coisas que você tem e que você não está mais usando para fazer um dinheirinho extra. E agora a gente vai falar sobre ter uma renda extra, ter um dinheirinho a mais no mês exercendo uma segunda profissão ou exercendo um segundo serviço. Se você tiver algum talento ou alguma atividade que você exerça e que você entende que ela possa se tornar útil para outras pessoas, isso pode tranquilamente se transformar em um negócio. Como por exemplo a música que eu já falei, o artesanato, se você entende de fotografia e sabe tirar fotos, se você edita vídeos, se você gerencia redes sociais, não importa o que você faça. Se você tem algum dom, algum talento especial nesse sentido, você pode transformar isso num negócio sem ter que largar o seu próprio emprego atual, mas que você possa exercer isso como uma segunda fonte de renda e ver mais um dinheirinho entrando no final do mês. Isso vai com certeza ajudar bastante na tua economia. Para mim, o que me fez ganhar uma renda extra foi trabalhar nos eventos de Natal que acontecem aqui na minha cidade, o Natal Luz de Gramado. Eu trabalho nos eventos e eu sempre trabalhei então no meu emprego regular até às 6:30 da tarde, eu saía do meu emprego regular e ia trabalhar à noite durante todo o período de Natal aqui na minha cidade, prestando serviço para os eventos aqui da cidade. Não é necessariamente um dom, eu simplesmente prestava um serviço terceirizado para o evento e ainda assim, então, eu tinha o meu salário mensal direitinho e recebia uma renda extra dos eventos que eu fazia aqui na minha cidade. E isso me fez economizar bastante dinheiro e me fez me sentir cada vez mais empolgado com a economia que eu vinha tendo mês a mês. Então assim, gente, independentemente de você ter ou não algum dom, alguma coisa especial que você possa oferecer para as outras pessoas, a
ainda assim você pode fazer uma renda extra, porque quando você tem um grande objetivo, você se desprende de alguns pudores, você se doa um pouquinho a mais. Então, independentemente se você for trabalhar como Uber, se você for trabalhar como garçom, o que você conseguir de emprego que não exija tanta experiência, você pode tranquilamente fazer uma renda extra e aí sim alavancar os seus objetivos. Então, galera, resumindo, número 1, entenda o quão importante o seu objetivo é para a sua vida. Número 2, preste atenção nos seus gastos detalhados mês após mês e entenda aquilo que é essencial para sua vida e aquilo que pode ser deixado de lado ou pode ser adaptado para um gasto menor. Número 3, desapegue das coisas que não estão sendo mais úteis nesse momento para você e faça uma renda extra vendendo essas coisas, repassando para outros usuários. Número 4, encontre uma fonte de renda extra e aumente o seu rendimento mensal. E aqui vai uma dica que parece muito boba, uma dica extra, mas que ela faz muita diferença. O seu tênis tá um pouco velho e você acha que tá na hora de comprar um novo. Você só tem 2 ou 3 casacos que ainda te servem para esse inverno e você não quer ficar repetindo roupa no trabalho. Por favor, gente, se desprende do que os outros vão pensar, se desprende dessas coisas e tenta levar a vida de uma forma um pouquinho mais minimalista, pelo menos nesse momento de agora, porque você tem um objetivo e isso vai ser libertador se você conseguir realizar. O tênis, usa um pouquinho a mais, faz uma quilometragem um pouquinho maior com ele, se ele ainda não tá furado, não tá entrando água nem vento, segue um pouquinho a mais com ele ali, que eu tenho certeza que ele vai aguentar. Os casacos, gente, lava eles, é para isso que serve a máquina de lavar. Lava eles, usa um depois do outro. Não se importa se você vai estar repetindo roupa com mais frequência no trabalho ou no seu ciclo social. Não se preocupe com isso, se preocupe com o seu objetivo. Porque afinal de contas, quando você alcançar o seu objetivo, muito provavelmente todas as pessoas que estão ao redor de você vão se perguntar como é que você fez para conseguir juntar tanto dinheiro na realidade que a gente vive hoje, né? E aí então a resposta vai estar clara para todo mundo. O segredo todo tá nas prioridades e esse é o grande recado desse vídeo. Pode anotar aí que vai dar certo. E você acha que é capaz de readequar as coisas por aí e fazer o teu sonho virar realidade? Quais são as tuas principais dificuldades para tornar real esse teu grande objetivo? Me conta aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso, porque vocês não têm ideia do quão motivador é conversar sobre os objetivos que a gente tem com outras pessoas que também têm objetivos em comum, independente de quais sejam os objetivos, mas pessoas que também estejam correndo atrás de um sonho para tornar ele real. Então deixa aqui no teu comentário, vamos trocar essas experiências porque isso é muito importante para todo mundo e eu tenho certeza que vai me ajudar e vai te ajudar também. Aproveita também e já te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, ativa as notificações no sininho para poder receber todos os outros episódios, dá um like se tu acha que esse conteúdo te ajudou a elucidar as coisas e a encontrar um caminho mais claro pro teu objetivo, tá beleza? Então é isso, pessoal, eu espero que esse conteúdo de hoje tenha te ajudado de alguma forma a tornar mais clara a realização dos teus sonhos. Eu agradeço a todo mundo que me acompanhou até aqui, todo mundo que me acompanha sempre. O meu nome é Fred e nunca esqueça que tamo junto nessa viagem. Valeu!